Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal para mais um tutorial super bacana para vocês. Na aula de hoje eu trago esse suplá maravilhoso feito em fio de malha, que tem as duas versões, fiz no verde e no mostarda. Não saberia dizer qual é mais lindo, os dois ficaram maravilhosos, né? Então, gente, o que eu vou pedir para vocês já de antemão, tá? Que vocês, assim que fizerem essa peça, seguindo o meu tutorial, quando forem divulgar nas redes sociais de vocês, me marquem por gentileza, tá? Que é muito importante para que as pessoas conheçam também o canal, o meu trabalho, e vocês também vão estar, digamos assim, valorizando o trabalho de quem está gravando aqui por trás dessa câmera, ok, gente? Então vamos combinar isso, deem um like aqui no vídeo, comentem, e quando forem compartilhar, me marquem, por favor. Essa peça, então, gente, vai um total de 326 gramas de fio, tá? Falando um pouco de material, vou usar o fio Kiki, esse verde também é dos fios Kiki. Essa cor que eu vou fazer o vídeo é o fio 23 na cor mostarda. Ó, aqui o rótulo para que vocês que não conhecem ainda a marca possam procurar aí. Eles têm o site para vocês comprarem, tá, gente? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Gente, então eu vou utilizar uma agulha de crochê número 7 milímetros, mas aí adequem a agulha ao fio que vocês forem utilizar. Se for um fio mais grosso, usem agulha mais grossa, se for mais fino, mais fina. Vou fazer o anelzinho mágico, ó. E aqui dentro desse anel eu vou colocar 8 pontos baixos. Esse já é o primeiro, 2, 3, 4, 5, depois a gente vai puxar esse fio, né? 6, 7, 8, ok? Puxa esse fio do centro. Vou esticar essa argola aqui, gente, ó. Venho com a agulha de trás para frente, nessa primeira alcinha do ponto aqui. Puxo ali para trás, ó. Vejam? Agora eu vou ajustar aqui um pouquinho, tá? Para não ficar muito longa, ok? Feito isso, eu coloco a agulha de volta e deixo dessa forma. Eu venho aqui, nesse mesmo ponto que eu passei a laçada, venho pela frente, puxo o fio lá de trás e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Iniciamos uma próxima carreira. Agora eu vou trabalhar 2 pontos baixos para cada pontinho de base. Então, 2, 3, 4. Não é ponto centrado, é ponto baixo normal. 5, 6, ó. 7, 8, 9, 10. Teremos um total de 16 pontos, né, gente? Olhem só. 11, 12, ó. 13, 14. Por que a gente começa assim com pontos baixos? Tá, gente? Tô falando de mim. Porque se eu começar com 18, 16 pontos altos aqui, vai ficar muito apertado e esse círculo não vai fechar. Então eu prefiro fazer assim, tá, gente? Feito isso, novamente vamos fechar a carreira colocando a agulha aqui nessa primeira alcinha, puxando aqui para trás. Olhem só. Tiro a agulha, ajusto aqui, boto a agulha de volta. Tem que ter mais ou menos essa folguinha aqui. Agora a gente vai iniciar a carreira de pontos altos. Venho pela frente novamente. Ó. Faço o primeiro ponto. Agora, para ter ponto alto, eu faço uma corrente. Então, vejam que a gente começa a carreira sempre da mesma forma. Porém, quando é ponto baixo, eu faço apenas o ponto baixo. E quando é ponto alto, ponto baixo e uma corrente. Agora eu laço a agulha e no mesmo lugar eu vou trabalhar mais um ponto alto. E a gente vai trabalhando 2 pontos altos para cada pontinho de base. Ó.
Então agora a gente vai fazer 2 para cada ponto, ó. Então, 5, 6 e assim por diante, tá? Faremos dessa forma até chegar aqui no final. Eu vou trabalhar inclusive esse ponto aqui, ó, e eu terei que ter 32 pontos altos. Pessoal, aqui cheguei nos últimos 2 pontos aqui do final, e o que eu parei aqui para mostrar para vocês o seguinte. Esses 2 últimos pontos, devido ao nosso fechamento da carreira anterior, eu venho aqui e não vou pegar só aqui, eu vou laçar essa laçadinha de baixo. Porque senão depois que a gente fizer o ponto, vai ficar essa laçada atravessada aqui, ó. Então a gente vem aqui e faz o ponto alto pegando essa laçadinha aqui, ó. Ok? Ó. Pronto. Aqui a gente tem um círculo completinho, ó, com 32 pontos. Puxamos a argola novamente, viemos na cabeça desse ponto aqui do lado, puxo lá para trás. Até eu aprendi esse início de carreira aqui com a Bruna da Tece Trama, tá, gente? Então quero deixar os créditos a ela aqui. Então finalizei a carreira aqui, venho novamente, ó, puxei para lá, laço aqui o ponto. Não deixem muito solto aqui para não ficar sobrando. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então eu puxo aqui, já fiz meu primeiro ponto. E agora eu vou, sobre cada ponto da carreira anterior, trabalhar um ponto baixo. Não teremos aumentos na carreira de ponto baixo, apenas nas carreiras de pontos altos. Então aqui é bem tranquilo, 32 pontos baixos ao final dessa carreira, ó, gente. Finalizei a carreira de pontos baixos, gente, então novamente eu puxo aqui, ó. A gente ajusta aqui, ó. Vejam. Venho aqui, faço ponto baixo pela frente e uma corrente. Iniciamos com pontos altos. Agora, gente, onde que eu vou fazer o aumento dessa carreira, né? Vamos usar como regra o seguinte. Aqui a gente tem os 2 pontos que a gente trabalhou no mesmo espaço, né? Eu vou sempre fazer o aumento em cima desse segundo. Então, aqui nós teríamos o quê? Esse primeiro baixo está sobre o primeiro e esse segundo está sobre o segundo. Então, o primeiro eu trabalho sozinho. No segundo aqui eu coloco o aumento. Então, trabalho 2 no mesmo lugar. O próximo, sozinho. No outro, 2 no mesmo espaço. Ó. Porque como é que funciona a questão dos aumentos em peças circulares, né? A gente sempre vai aumentando um ponto entre os aumentos a cada carreira. Então, essa regra vale aqui para a nossa peça também. Então, trabalho um sozinho e 2 no mesmo espaço. Então, gente, é o seguinte aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda essa carreira aqui dessa forma e vamos fazer mais uma de ponto baixo. Aí depois eu volto para a gente fazer novamente o aumento na carreira de pontos altos. Lembrem que no ponto baixo a gente só trabalha ponto sobre ponto, ok? Pessoal, então aqui finalizei as 2 carreiras, essa de ponto alto e a de ponto baixo. Aqui, ó, vejam, só para a gente fixar bem, ó, temos um aumento e um sozinho, um aumento. Então, pessoal, vamos iniciar a próxima carreira de pontos altos, né? Passei o fio ali para trás, venho aqui, faço o baixo e mais uma corrente. Agora, lembrem daquela nossa teoria, eu faço sempre o aumento sobre esse segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui onde nós começamos aqui, a gente já faz o aumento. Agora eu faço 2 pontos no mesmo espaço e 2 sozinhos, ó. 2 no mesmo espaço e 2 sozinhos. Então aqui, como eu falei antes, a gente vai aumentando um ponto aqui a mais sobre a carreira de baixo entre os aumentos. Aqui a gente tinha, começamos com aumento em todos os pontos, depois pulamos um, agora pulamos 2. Se eu fosse crescer essa peça mais, eu faria depois na próxima
a cada 3 pontos, e assim a gente vai trabalhando, tá? Então, gente, a gente vai trabalhar agora essa carreira aqui, desse jeito, e a próxima em pontos baixos, sem aumento, como fizemos as anteriores, tá? Olha. Certo? Então, vamos lá. Trabalhar toda essa carreira, eu vou ter que chegar aqui no final, tendo 2 pontos sozinhos, porque eu comecei com um aumento aqui. E não esqueçam de pegar essa laçadinha junto para não ficar aparecendo depois aqui no acabamento, tá bom, gente? Então, vamos concluir essa carreira e outra em pontos baixos. Então, aqui chegamos ao final dessa carreira de pontos baixos. Eu tenho um total de 64 pontos, tá, gente? Olhem aqui, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou iniciar normalmente fazendo um ponto baixo e uma corrente, tá? Esse é o ponto alto que a gente fez durante todo o trabalho. Eu vou fazer agora mais uma e mais 2 correntinhas. A gente vai começar aquele barrado, tá? O que eu faço agora? Eu venho nessa primeira correntinha, faço um baixo. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Deixem sempre para cima aqui o fio, a abertura, que aí no momento que eu vou puxar a laçada, a emenda não aparece aqui na frente do trabalho, tá? Daí fica mais bonito. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, gente, de novo, fiz o ponto alto, o ponto baixo, uma corrente mais 2 correntes. Então, na primeira eu pulo essa correntinha onde tem agulha aqui, logo depois da agulha, vou para a próxima e puxo uma vez, vou para a segunda, puxo outra, aqui 3, no pé do ponto que eu já tinha subido mais uma vez e no próximo ponto. Aí eu puxo todas as laçadas de uma vez, faço uma corrente, tá? Agora, uma correntinha. Aqui a gente fez mais porque era início de carreira. Venho nessa corrente, pulo uma, quer dizer, puxo a laçada, né, gente? Venho para essa argolinha que se formou aqui, puxo de novo. 2. Aqui no pé, 3, 4 e 5. Ó, vejam, fecho com uma corrente, faço mais uma corrente, venho para esse ponto, puxo, ó, vejam a importância que fica, gente, da gente fazer aquele esquema que eu falei para vocês, ó. A diferença fica muito mais bonito assim, sem ter a abertura do fio aqui na parte da frente. Puxo uma, puxo 2, puxo 3, 4 e 5. Vejam onde eu estou colocando os pontos, tá? Olhem, tá? Uma corrente, mais uma vez. Então, nesse ponto, eu puxo uma vez. Dentro desse espaço, outra. Aqui. No pé do mesmo ponto e no ponto seguinte. Ó. Então, aqui até deixei para vocês verem a diferença. Fica muito mais bonito assim, ó, sem a abertura do fio de malha na frente. Mas agora a gente vai fazer de novo. 1, 2, 3. Vamos tirar aqui esse ponto. Viramos. 3, 4 e 5. E fechamos. Então, a gente vai trabalhar isso a volta toda, tá, gente? Ó, já vai formando o barrado e também aqui um acabamento, não é necessário fazer mais nada. Então, vamos seguindo fazendo isso. Então, que eu já volto para a gente finalizar essa carreira e depois a gente vai fazer aquele acabamento de pontos baixíssimos. Gente, aqui chegando ao final, então, da carreira, né? Eu fiz aquele ponto, aquela correntinha apenas para fechar aqui. Agora, o que eu fiz, né? Cortei o fio, eu venho aqui, depois das correntes, mais para dentro, aqui, veja, aqui a gente tem a primeira, a segunda e a terceira laçada.
eu venho com a agulha por baixo e eu vou puxar esse fio lá para trás. Olhem só, ok? Depois a gente vai prender aqui atrás, né, passando entre alguns pontos, e assim a gente vai ter o acabamento da parte de trás, ok? Gente, ó como fica legal a frente também. Atrás é só passar por entre os pontos aqui e depois cortar, ok? Eu vou começar aqui antes dessa parte que a gente terminou aqui, ó, porque eu quero fazer um acabamento aqui para fechar ainda mais esse ponto aqui. Eu venho uns pontos antes dessa parte, introduzo a agulha aqui, puxo o fio, ok? Essa parte depois a gente vai botar lá para baixo. Seguro o fio aqui, agulha, ponto, venho para o ponto seguinte, abraço ele por baixo, puxo, deixo esticadinho para não ficar repuxado e passo um baixíssimo. Aqui eu tenho aquele ponto que a gente não trabalhou, que foi aquele que a gente deixou para trás. Eu venho aqui e eu passo por trás dos dois. Aqui eu vou fazer um ponto só, porque ele está bem junto, né, gente? Aí eu vou evitar de ter algum tipo de abertura. Ó, puxei, venho no ponto seguinte, faço normalmente agora, olha. Fiz ele, ó. Depois vocês vão ver que vai ficar bem certinho. Agora eu venho ponto por ponto e faço baixíssimo, ó, gente. Sempre deixem em cima da mesa, para vocês verem se tá bom, se não tá repuxado, é importante isso, ó. Puxem e façam o baixíssimo. Puxem e façam o baixíssimo, é ponto por ponto. Só nessa parte que eu fiz isso, então, para deixar mais junto aqui, e aí vejam que o resultado também aqui no acabamento ficou bem melhor, tá? E aqui a gente não percebe essa alteração, ó. E aqui a gente vai fazendo, gente, ó. Ponto baixíssimo, um por vez, deixando assim soltinho, também não muito solto, mas que vocês percebam que não ficou repuxado. Olha, ó. Vejam dessa forma, ó. Olhem só. Isso faz toda a diferença na nossa peça, esse acabamento. Como eu disse, olhem aqui, ó. Depois eu vou fazer tudo, vou prender aqui atrás, vocês vão ver, não dá nem para perceber onde a gente terminou. Fazendo dessa forma que eu expliquei para vocês. Então vamos seguindo, trabalhando pontos baixíssimos em toda a volta. Daqui a pouco eu já volto para a gente encerrar a carreira e fazer o acabamento final. Então aqui, gente, contornei toda a peça com pontos baixíssimos, vejam. Aqui coloquei esse fio lá para trás, vejam também que ficou super discreto. Então aqui trabalhei deixando apenas um ponto para trás, agora eu cortei o fio. Vou esticar aqui o meu fio, ok? Venho para cá e passo aqui a agulha por entre as duas alcinhas do primeiro ponto que a gente fez. Passo o fio lá, para lá. Agora venho por baixo da peça e venho aqui nessa abertura aqui, ó. Se preferirem passar esse fio por uma agulha e depois fazer o processo também é tranquilo. Olhem só. Aqui então a gente tem o fechamento também, praticamente invisível. Esse fio que a gente iniciou aqui, a gente põe lá para trás. Depois faz os acabamentos, passa por entre alguns pontos, olhem só. E assim nós temos a peça pronta, né, gente, ó. Com a emenda super discreta, gente, olhem só. Viram? O que eu vou sugerir para vocês aqui? Eu uso esse tipo de etiqueta, tá, gente? Então, o que eu sugiro para vocês? Aqui nesse espaço, vocês podem já colocar a etiqueta, então vocês não terão absolutamente nenhum tipo de marcação de início de carreira, de final de carreira, nada desse tipo. Então, encerramos a aula por aqui. A minha peça ficou com 35 centímetros, vamos só confirmar. Olhem só. 35 centímetros, ó, gente. Então, um tamanho maravilhoso também. Então, ficamos por aqui, concluindo mais esse trabalho, como eu disse lá no início. Façam, ganhem muito dinheiro, peguem bastante encomenda, mas me marquem, por favor, tá bom, gente? E indiquem o vídeo também sempre que possível, porque assim o trabalho da gente chega mais longe, a gente consegue, né, ter mais conteúdo aqui no canal de forma gratuita. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula.